Presidente da República recua e revoga decreto que convocou as Forças Armadas para restabelecer a normalidade em Brasília. E a Ordem dos Advogados do Brasil protocola na Câmara o 16º pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. E esta edição destaca também: deputados analisam um projeto de lei que proíbe o comércio de óculos e lentes sem certificação. E a Comissão de Constituição e Justiça aprova projeto que torna crime furar bloqueio policial no trânsito. Boa noite, em Brasília, 8h01. O Jornal da Câmara começa agora. A Esplanada dos Ministérios enfrentou nesta semana uma forte manifestação contra o presidente Michel Temer. Os manifestantes também protestaram contra as reformas trabalhista e previdenciária. Houve muito tumulto e até incêndios. O Exército foi convocado para garantir a segurança no final desta quarta-feira. Mas hoje, o ministro da Defesa recuou nesta convocação. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que 45 mil pessoas estiveram na esplanada. Logo após o início, a violência tomou conta da manifestação. Depois de provocados com pedradas, policiais chegaram a sacar armas. Eles também usaram gás de pimenta e bombas de efeito moral. Muitas pessoas se feriram no ato. Um policial quebrou a perna e um manifestante perdeu os dedos depois que um rojão estourou em sua mão. No meio da tarde, os manifestantes provocaram um incêndio no Ministério da Agricultura. As chamas se alastraram e os bombeiros tiveram dificuldade para chegar ao local. Pelo menos outros 10 ministérios foram depredados. Banheiros químicos também foram incendiados. Todos os prédios da esplanada dos ministérios foram evacuados. No final do dia, o ministro Raul Jungmann, em coletiva, afirmou que as forças federais iriam reforçar a segurança por uma semana na esplanada dos ministérios. Na quinta-feira pela manhã, o governo voltou atrás e cancelou o decreto que convocava as Forças Armadas para garantir a paz pública. A justificativa para a retirada do Exército é de que a ordem foi estabelecida após a manifestação. O Ministério da Agricultura foi o mais atingido. Uma área de aproximadamente 2.000 metros quadrados ficou destruída pela ação do fogo e pelos atos de vandalismo. Aparelhos de ar-condicionado, cortinas, todo um moderno sistema de som e iluminação ficou perdido. Prejuízo estimado em mais de R$1.100.000. Segundo funcionários do Ministério, a recuperação da área vai levar pelo menos 3 meses. Aqui no local, a Polícia Militar continua de plantão para garantir a segurança. A Ordem dos Advogados do Brasil protocolou nesta quinta-feira, aqui na Câmara, o 16º pedido de impeachment contra o presidente da República, Michel Temer. O novo pedido, assim como a maioria, se baseia na delação do empresário Joesley Batista, do Grupo JBS, para enquadrar o presidente no crime de responsabilidade. O presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamáquia, chegou acompanhado de dezenas de advogados e concedeu várias entrevistas até protocolar o pedido de impeachment contra o presidente da República na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara. A denúncia para enquadrar Michel Temer por crime de responsabilidade se baseia na conversa gravada pelo empresário Joesley Batista, do Grupo JBS. Segundo a OAB, o presidente cometeu ato ilegal porque teria se omitido no dever de denunciar os crimes que são relatados pelo empresário, incluindo o suborno a um juiz e a um procurador da República. O áudio da conversa, ele pode até mesmo ter sofrido alguma adaptação ou alguma interferência. Mas o fato do presidente da República, nos seus 2 pronunciamentos e numa entrevista para um jornal de ampla circulação nacional, não ter negado o teor dos diálogos, é que torna estes fatos absolutamente
incontroversos. O deputado Carlos Marum, um dos vice-líderes do PMDB, acusou a OAB de desrespeitar o direito de defesa, por não esperar o resultado da perícia oficial feita na gravação da conversa entre o presidente da República e o empresário Joesley Batista. Eu, como advogado, que me manifestei, obviamente, manifestei a minha tristeza em relação à decisão da OAB, recebi muitas manifestações de apoio às minhas considerações. Me pareceu que a OAB tentou conquistar a pole position no grande prêmio da demagogia que se estabeleceu em torno dessa fita forjada. E isso, sem dúvida alguma, para uma entidade com a responsabilidade da OAB, é um equívoco quase que imperdoável. Integrantes da Comissão de Direitos Humanos da Câmara viajam ao Pará nesta sexta-feira. Os deputados vão acompanhar as investigações sobre a chacina de 10 trabalhadores rurais. Eles foram mortos ontem pela Polícia do Estado, que cumpria mandados de prisão preventiva e uma ordem de desocupação de terra. Os assassinatos aconteceram no município de Pau d'Arco, que fica ao lado de Redenção, no sudeste do Pará. Aproximadamente 25 pessoas ainda permaneciam lá resistindo e a polícia matou 10. Veja bem que de 25, a polícia do estado do Pará matou 10, com o argumento que houve uma emboscada. Mas como houve emboscada, se nenhum policial teve nenhum ferimento, nenhum furo de chumbo em suas fardas, né? Então nós sabemos que a polícia foi para lá para matar. Isso já aconteceu no Pará há 20 anos atrás, numa proporção muito grande, que ficou conhecido no Brasil, que foi Eldorado dos Carajás. O Pará sempre foi palco de grandes conflitos e, infelizmente, nós estamos retomando esses conflitos agrários no Pará e pode chegar a grandes proporções se nós não tivermos intervenção do governo federal no sentido também de ajudar na solução dos conflitos agrários. O Conselho Nacional de Direitos Humanos e a Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos do Ministério Público já estão na região. A Comissão Pastoral da Terra, que registra e analisa os conflitos no campo, confirmou 26 assassinatos desse tipo só este ano. Um deles foi a chacina de Colniza, no Mato Grosso, no dia 19 de abril, quando 9 trabalhadores rurais foram mortos por um grupo de homens encapuzados. Ainda de acordo com a Pastoral da Terra, no ano passado, foram 61 assassinatos no campo, o maior número registrado desde 2003. Está em análise na Câmara um requerimento com assinaturas de 189 deputados que pedem a criação de uma CPI sobre as doações de campanha feitas pelo grupo JBS. O requerimento foi apresentado nesta quarta-feira pelo deputado Cabo Sabino, do PR do Ceará. O pedido inclui a investigação de contratos com o BNDES e supostos crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas e ingerência no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Todos aparecem na delação dos empresários do grupo JBS feita à Procuradoria-Geral da República e homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Outros 5 pedidos de criação de CPI foram apresentados este ano e aguardam a decisão do presidente Rodrigo Maia. De acordo com o regimento interno da Câmara, 5 CPIs podem funcionar ao mesmo tempo. A única CPI em funcionamento atualmente na Câmara é a da FUNAI e INCRA 2, que terminaria os trabalhos nesta sexta-feira, mas foi prorrogada por 30 dias para concluir a votação do relatório final. A qualidade dos óculos e lentes comercializados no Brasil foi tema de um debate na Comissão de Seguridade Social e Família. Os deputados analisam um projeto de lei que proíbe o comércio desses produtos sem certificação. A Associação Brasileira da Indústria Óptica estima que cerca de 100 milhões de pessoas no Brasil necessitem de óculos de correção visual, mas menos de 40 milhões usam o produto. Além do acesso, outro problema do setor, debatido na audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família, é a qualidade. De acordo com o presidente do Inmetro, menos de 0,1% dos óculos apreendidos numa operação da polícia com a Receita Federal estavam de acordo com as normas técnicas. Para ele, a saúde visual exige um bom exame oftalmológico e mais do que isso. Saber se aquele produto que está sendo entregue é realmente aquilo que a pessoa necessita.
né? Então isso é muito importante, porque a visão é uma coisa complicada, porque de uma maneira geral a vista não dói, a vista não apresenta isso e vai se acumulando ao longo do tempo. Então os problemas se avolumam e aí quando você descobre já é um caso muito grave. Hoje se vende em todo lugar aqueles óculos. Aqueles óculos podem causar danos à visão, sintomas graves para as pessoas, aversão à leitura. Normalmente nós temos pequenas diferenças de grau de um olho para o outro que não são consignadas naquele óculos e as distâncias pupilares. A sua distância pupilar é diferente da minha e diferente de outras pessoas. E isso não é consignado naquele, não é considerado. Então isso gera distúrbio de motilidade, de movimento ocular, sérios danos à visão. Médicos e representantes da indústria de produtos ópticos elogiaram o projeto de lei que proíbe a fabricação e o comércio de lentes e óculos sem certificação. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria e Serviços e agora vai ser votada na Comissão de Seguridade Social e Família. A certificação não é uma coisa cara. É uma coisa que, inclusive, é feito nas fábricas, o exame. Então, ela é feita nas fábricas e pontualmente, uma vez por ano, no comércio. Então isso não vai onerar o consumidor e provavelmente, reduzindo a ilegalidade, vai aumentar a venda dos legais. Aumentando a venda, tem o efeito escala. Então, com o efeito escala de maior venda, redução de custo. Eu diria que é benéfico, inclusive para o custo ao consumidor. O CBO, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, apoia essa medida, porque todos os produtos que nós utilizamos têm que ter controle de qualidade, para evitar prejuízos à nossa saúde. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que torna crime furar bloqueio policial no trânsito. Atualmente, o motorista que foge de blitz comete apenas uma infração administrativa. Uma blitz é feita para garantir a segurança pública e a obediência às normas de trânsito. Mas acontece que algumas pessoas acabam fugindo do bloqueio policial. Atualmente, quem fura blitz comete uma infração punida com multa e outras sanções administrativas. Para tentar inibir essa prática, um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça quer tornar crime a fuga de bloqueio policial, com pena de 3 meses a 1 ano de detenção, multa e suspensão ou proibição do direito de dirigir. Não há nenhuma tipificação de crimes para essa conduta. Então é muito branda realmente uma pessoa que acaba colocando em risco a vida dos policiais que estão no bloqueio policial, as pessoas que estão no entorno daquela operação, é uma simples autuação. Por isso que nós acreditamos que esse fator de criminalizar deve contribuir para uma inibição da conduta por parte do motorista. Mas, para esse especialista, a melhor forma de evitar irregularidades no trânsito não é com o aumento das penalidades, e sim com formas mais eficientes de fiscalização. Não é tornando rigoroso, colocando o indivíduo na cadeia, que vai se resolver esse tipo de problema. O que nós temos que fazer é aplicar o código que aí está, que já é suficiente em muitos aspectos. Não adianta também endurecer a força da lei se a fiscalização é falha. A proposta ainda deve ser analisada pelo plenário da Câmara. E foi lançada a Frente Parlamentar Mista de Economia Digital. O objetivo dos deputados e senadores é acompanhar o crescimento do setor e impulsionado principalmente por empresas que operam pela internet. Os parlamentares que integram o grupo foram unânimes em dizer que as empresas que operam por aplicativos de celular e pela internet não podem ser esquecidas pela lei. O presidente da frente, deputado Tiago Peixoto, disse que o crescimento das empresas que atuam online é um caminho sem volta. Ele criticou a aprovação feita pela Câmara do projeto de lei sobre os aplicativos de transporte privado. Nós votamos aqui um mês atrás um projeto que, no meu ponto de vista, proíbe o Uber. E é muito perigoso que outros projetos de outras áreas possa acontecer da mesma forma. Então a frente ela vai agora articular para que isso não aconteça mais, para que essa nova economia possa prosperar ainda mais. O ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, esteve no evento e elogiou a criação da frente parlamentar. O Congresso, com o lançamento dessa frente, dá a sua contribuição para que a gente possa melhorar a legislação, para que a gente possa ter aqui dentro uma melhor compreensão dos parlamentares da importância de mais recursos públicos, de melhores projetos e de parceria do Legislativo com o Executivo.
O reaproveitamento de lixo orgânico por meio da compostagem foi tema de uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Especialistas esclarecem a importância dessa prática. Segundo dados das empresas de limpeza pública, metade do lixo produzido no Brasil é orgânica. A falta de disposição adequada desses resíduos pode trazer sérios riscos à saúde e ao meio ambiente, como a poluição do solo e dos rios. No debate na Câmara, o tema central foi a compostagem, nome dado à produção de adubo a partir do lixo orgânico. 65% das cidades brasileiras não cobram nenhum tipo de remuneração para a gestão de resíduos sólidos. E sem dinheiro nós não conseguimos avançar. E isso está prejudicando a saúde de 77 milhões de brasileiros que são contaminados diariamente pela má gestão de resíduos. Segundo o deputado que pediu audiência, a implantação de sistemas de compostagem não avançou desde 2010, quando a Política Nacional de Resíduos Sólidos recomendou a técnica aos municípios. É uma vergonha, se discute que o Brasil hoje consegue processar do seu resíduo orgânico em composto cerca de 0,4%, 0,5%, 0,6%, ou seja, é nada, não chega a 1%. Se houver integração das forças, poder público, iniciativa privada e a sociedade, eu tenho certeza que nós iremos injetar na nossa economia pelo menos de 100 a 120 bilhões de reais por ano. A Comissão de Educação promoveu um debate sobre a educação emocional no ensino básico. Os debatedores ressaltaram a importância de se discutir as emoções no ambiente escolar. Pesquisas demonstram que essa atitude melhora a aprendizagem. O secretário de Educação de Rio Branco, capital do Acre, mostrou como a cidade melhorou as notas do IDEB com a implantação da disciplina Educação Emocional, primeiro nas regiões com mais registros de violência e depois em toda a rede municipal. Segundo ele, 2 aulas por semana foram suficientes para deixar as turmas mais tranquilas. As crianças realizam atividades simples para falar de emoções, como o uso de figuras para a montagem do quadro de sentimentos do dia. Nós também conseguimos fazer com que os alunos estejam mais concentrados nas aulas e isso também tem colaborado para o avanço da aprendizagem. Nós melhoramos muito os nossos resultados em língua portuguesa e matemática. Isso tem sido confirmado pelas avaliações do Ministério da Educação, em que nós saltamos da 9ª melhor nota para a 4ª melhor entre as capitais. Isso mostra que o desenvolvimento emocional ele ajuda a elevar a aprendizagem dos nossos alunos e motivar os nossos professores também para aquilo que tem que ser feito na sala de aula. Os deputados conheceram outras experiências positivas, como a do Mosteiro São Geraldo, em São Paulo, que atende crianças pobres. Para o professor da USP, João Roberto de Araújo, é preciso ensinar às crianças o valor do controle das emoções e não somente o valor do progresso profissional e financeiro. Ele disse que a educação emocional ajuda a alcançar o mais importante, a felicidade e a qualidade de vida. Por isso, deve ter espaço em casa e na escola. Do contrário, vão crescer os males já conhecidos. A ansiedade é uma coisa terrível. A depressão no mundo infantil hoje já ocupa números alarmantes, porque nós não falamos de emoção. Um professor não pode só pensar na lógica, matemática, linguística, memória. Precisa pensar num ser humano integral que tem emoção, que tem sentimento e ensinar essas crianças desde cedo o que é emoção, como elas aparecem, quais são os ativadores, nominar uma emoção. Os deputados que acompanharam o debate defenderam a inclusão da educação emocional na nova Base Nacional Curricular. Nossa ideia era de difundir os exemplos já adotados e poder propor ao Ministério da Educação que possa adotar esse modelo, principalmente nas áreas mais vulneráveis, talvez como um plano piloto, que ele seja ampliado para que a gente melhore os nossos índices da educação, mas principalmente que a gente melhore na formação de seres humanos. E hoje a Câmara recebeu um presente muito especial, a visita de um grupo de crianças e adolescentes do Instituto Reciclando Sons. A entidade desenvolve um trabalho de caráter social na comunidade da Estrutural Cidade Próxima a Brasília. Lá, crianças e jovens ganham a chance de transformar suas vidas através da música.
Uma quinta-feira diferente para quem passou pela Câmara dos Deputados. Esse grupo de alunos do Instituto Reciclando Sons emocionou muita gente. Eles vieram da comunidade da cidade estrutural a 15 quilômetros de Brasília. O Reciclando Sons foi criado em 2001 e utiliza a música como instrumento de educação, ressocialização e inclusão social de crianças e adolescentes, além de proporcionar geração de renda para as famílias. O trabalho, que começou com 22 crianças, já atendeu mais de 2.000 alunos. Eles recebem aula de canto coral, teoria musical, instrumento, que pode ser violino, viola ou violoncelo, e formação orquestral. O desafio agora é construir uma sede própria para atender a comunidade ainda melhor. Você pode ajudar o Instituto Reciclando Sons nesse desafio de construir a sede própria. É só depositar a sua contribuição no Banco do Brasil na conta 28815, dígito 2, agência 2863, dígito 0. Outras informações é só acessar www.reciclandosons.org.br. O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações é só acessar o nosso portal na internet. E sexta-feira é dia da Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. É às 20h, não perca. Encerramos esta edição com as imagens dos fotógrafos da casa. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau.